Boa noite. Voltamos mais uma vez a este canal de informação para passar algumas alterações que a gente pretende fazer no decreto que será publicado amanhã, muito em função da publicação no dia 30 de abril do programa Minas Consciente. O programa estabelece uma série de medidas que prefeitos podem ou devem aderir a esse programa para poderem fazer aquilo que é necessário para o combate à Covid-19 em seus municípios, mas de uma forma compartilhada com as outras regiões onde os municípios estão inseridos. O programa é bem específico sobre alguns assuntos e deixa um pouco em aberto outros. Qual é o grande problema desse programa? Você, como prefeito, você adere a ele ou não, mas ao aderir, você cria uma série de atividades que nós somos obrigados a cumprir. Se não aderir, temos que voltar à publicação Covid-19, a deliberação número 17, que é tão ou mais restritiva do que o Minas Consciente. Nós tivemos, nesses últimos dias, aproximadamente há 2 semanas, fizemos a primeira reunião com o Ministério Público Regional, a Coordenadoria Regional do Ministério Público da Saúde, sediada em Juiz de Fora, onde foram colocadas algumas situações que nós deveríamos cumprir pela regional. E na última sexta-feira da semana passada, recebemos um ofício com uma recomendação do Ministério Público com diversas situações que nós deveríamos cumprir, atendendo ou não ao Minas Consciente. Nós fizemos, depois disso, reuniões entre a promotoria e prefeitos de toda a macro-região, foram feitas na sexta-feira passada e na segunda-feira em 2 regiões distintas, e na segunda-feira e terça também nós reunimos com os prefeitos da nossa região para tentar conciliar uma ação comum do ponto de vista do combate ao coronavírus. Não é fácil fazer esse tipo de atividade, porque são municípios com tamanhos diversos, desde 3 mil habitantes até quase 600 mil em Juiz de Fora. Mas o que nós estamos tentando fazer é que um município com limite no outro, ele não tenha muitas atividades diferentes que sejam permitidas ou proibidas entre um e outro. Essa tentativa de unificação é que resultou dessas reuniões que nós fizemos. E ontem, uma reunião decisiva, foi todos os municípios da nossa região resolveram aderir ao Minas Consciente. E o BA também fez, já comunicou devidamente aos órgãos responsáveis, da Secretaria de Estado da Saúde, à Coordenadoria da Promotoria de Saúde da macro-região de Juiz de Fora, e aí sim, nós estamos agora estudando, e já para colocar em prática um novo decreto com essas determinações do Minas Consciente. Mas lembrando bem, nós estamos aderindo de uma forma voluntária, juntamente com todos os municípios da nossa região. Espera-se que os 94 municípios da macro-região de saúde de Juiz de Fora estejam comprometidos também com essa adesão. Pelo menos a grande maioria nós sabemos que está. E para explicar só um pouquinho do que é o programa Minas Consciente, ele está no site do Estado, na Secretaria de Saúde, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, muito fácil de acessar e de explicar. Eu gostaria de mostrar uma tabela, que nós temos a primeira tabela mostrando quais são as atividades mais restritivas e aquelas mais liberadas. Então, vocês podem ver aí que, principalmente, as restritivas, que é a primeira linha, nós estamos trabalhando muito em cima disso. O Estado preconiza que essas que estão na primeira linha, elas não podem ser liberadas neste momento. Eu vou citar só algumas delas, que aqui estão, grandes eventos, festas,
museus e cinemas, turismo em geral, clubes, galerias comerciais, shopping center, academias, atividades de lazer e esportivas. Essas estão programadas para começarem após a pandemia. Então, nós não sabemos quando vai terminar, gostaríamos até de saber, mas vamos conversar um pouquinho sobre isso. Um outro quadro, que eu acho também de suma importância, é nós colocarmos qual é a composição atual das ondas, né? E hoje, a região nossa de Ubá, que está inserida na macro-região sudeste de Juiz de Fora, nós só podemos trabalhar dentro do Minas Consciente na onda verde. 3 ou 4 regiões do estado já poderão trabalhar na onda branca, que não é ainda o caso nosso aqui da região. E qual é a explicação para isso? Está bem claro lá também no Minas Consciente, são ações ligadas à capacidade que nós temos de atender a saúde da população em caso de um aumento muito grande da pandemia. A capacidade de hospitais, principalmente clínicas médicas e UTI, que é o grande limite, e nós considerarmos que nós estamos na macro de Juiz de Fora, e toda a análise é feita em cima da macro, não em cima da micro-região de Ubá, não. E Juiz de Fora já está muito comprometido, com um percentual muito alto de pessoas infectadas de Covid-19 nas UTIs. Com isso, nós temos absoluta convicção de que não há outra forma, nesse momento, né, de prevenção que não seja um deles, né, o distanciamento, o isolamento, quarentena, uso de máscara, a asepsia perfeita das mãos, o uso de sanitizantes, tudo isso é importante. Mas o mais importante é que a gente não coloque em risco com o uso de atividades que não poderiam estar aqui. E o Minas Consciente, claramente, ele diz isso. E são ondas que eles colocaram aqui, cada uma de uma cor, à medida que nós avançarmos, né, e tivermos mais condições de atendimento à população na área de saúde e a pandemia começar a perder força, com certeza serão liberadas outras atividades. É uma mudança que nós vamos fazer em relação ao decreto anterior, tentamos flexibilizar, essa foi a ideia, buscar mecanismos que as pessoas pudessem, né, ter a sua renda, mas cuidando da saúde, colocamos diversos condicionantes, e isso aí, de uma certa forma, funcionou bem. Eu quero até aqui aproveitar, agradecer e incentivar a população a cada vez mais utilizar máscaras, não saírem nas ruas, não irem em qualquer local, que seja público ou não, mas sem a máscara. Então, isso aí é importante também. Mas, infelizmente, né, nós temos que tomar algumas medidas que eu sei que não são do agrado de grande parte da sociedade, mas elas são necessárias nesse momento. Eu já falei em várias ocasiões que nós, ao flexibilizar ou ao dar oportunidade de outras áreas de comércio ou de serviço funcionarem, a qualquer momento isso poderia voltar por um fato novo. E o fato novo hoje é essa recomendação do Ministério Público, que é muito enfático nesse aspecto, e a adesão ao Minas Consciente. Então, eu gostaria de deixar claro, esse decreto, diferentemente do que nós temos feito da outras vezes, será editado e publicado amanhã, sexta-feira, né, para as pessoas se adaptarem, com o prazo o início dele para a próxima segunda-feira. Não sabemos ainda ao certo quais todas as atividades que nós teremos que tirar do rol da que são hoje permitidas, porque isso está sendo estudado e elaborado pela nossa equipe técnica. Mas, com certeza, vai haver alguma mudança de alguma atividade que hoje é permitida, que nós teremos que mudar a classificação dela. Mas, enfim, o que eu quero, e sempre tenho pedido, e tenho, às vezes, apelado mesmo à população, um apelo que a gente faz.
vamos continuar com o nosso processo de controle. Muitas pessoas me perguntam, né? Hoje fiz uma reunião com parte da diretoria da Associação Comercial, explicando para eles isso aí. Fiz durante a manhã de hoje e o começo da tarde, diversas entrevistas nas emissoras de Ubá, falando sobre isso também. E a característica que a gente coloca é de que, por mais que nós tenhamos conhecimento sobre o Covid-19, ainda conhecemos muito pouco. Não sabemos quanto tempo ele vai ficar, não sabemos quanto tempo essa pandemia vai durar. Só para vocês terem uma ideia, agora há pouco assisti o Ministério da Saúde fazendo a publicação dela. 13 mil e poucas mortes já no Brasil. Mais de 1.000 municípios, 30% dos municípios, já com algum óbito nesses municípios. Então isso é preocupante, sim. Nós não podemos, nesse momento, abrir a guarda, achar que está tudo bem. Ainda não está. Está previsto, né, o pico da doença no Brasil, segundo especialistas do mundo inteiro, para o dia 3 de junho aproximadamente. E em Minas Gerais, em função dessas atitudes de municípios e do governo do Estado, de tentar buscar um alongamento dessa doença através de isolamento, a previsão é dia 8 de junho. Então, até lá, nós teremos crescimento. E o dado que nos preocupa, entre as primeiras 50 notificações positivas em cada estado e a atualidade hoje, o crescimento tem sido, em média, de 7,3% de novos casos infectados ao dia. Isso quer dizer o seguinte: no Brasil, a cada 11 dias, dobra o número de infectados. E isso é uma tendência, nesse momento, irreversível, né? Isso também quer dizer, uma pessoa infectada, hoje, ela contamina, em média, 2,8. Então, 10 pessoas seriam 28 pessoas infectadas. Em Minas Gerais, o índice é um pouquinho menor, é 5,2. Mas, mesmo assim, em 15, 16 dias, a gente dobra esse número de pessoas infectadas. Essa é a nossa preocupação, é isso que nós queremos colocar para a população e, enfim, solicitar mais uma vez essa paciência, essa compreensão, né, que nós estamos tentando trabalhar para melhorar, né, as condições, sim, do atendimento à economia, mas nós não podemos esquecer em nenhum momento que a nossa principal luta hoje é contra essa doença terrível, né? Fala esse inimigo invisível que nós não temos como saber qual vai ser o comportamento dele a partir de agora. O Brasil hoje é o novo epicentro do Covid-19 no mundo. Infelizmente, né, depois dos Estados Unidos, é o Brasil. E a continuar nesse patamar que nós estamos vendo aí, infelizmente, a gente pode até ultrapassar os Estados Unidos em número de óbitos, que seria um absurdo, um desastre total. Nós temos uma população que é 2/3 dos Estados Unidos. E há uma tendência, se não tomarmos todas as providências, que isso aconteça. Não queremos isso para a nossa região. Estamos hoje, felizmente ainda, sem nenhum caso, né, de óbito em Ubá. E isso aí é uma esperança que a gente tem, que a gente possa ajudar a controlar em nosso município e na nossa região essa doença. Então, a partir de agora, eu vou estar à disposição para perguntas que nos foram enviadas por alguns órgãos de imprensa e tentar respondê-las com a seriedade que a gente sempre faz, com o uso exclusivo de informações verdadeiras, que eu acho que isso que é importante passar para a população. Alguns gostam, outros não. A gente sabe que vai ter sempre algumas pessoas ou alguns setores insatisfeitos com as medidas, mas, infelizmente, falo sempre isso, elas são necessárias, mesmo que sejam duras, eventualmente mais radicais, mas a tentativa é de primeiro controlar a doença e, a partir daí, nós tentarmos, né, dar uma formatação mais adequada à nossa economia local, regional e do Brasil como um todo.
As perguntas foram enviadas pelos veículos Rádio Multissom Ubaense, Rádio Educadora, Revista Fato, Portal Uba News, Site Jornal Ubaense Online e Web TV Minas. Prefeito, com a adesão do município de Ubá ao Minas Consciente, a Prefeitura vai intensificar as ações de fiscalização? Como tornar o decreto eficiente e exigir o seu cumprimento? Bom, primeiro vamos deixar claro, a fiscalização tem atuado. O que nós estamos mudando agora é o foco da fiscalização. Até hoje, nós trabalhamos com muita informação, muita orientação, notificações para as pessoas a se adequarem aos termos do decreto, as pessoas e empresas, mas a partir deste momento, e já começamos a fazer isso, nós vamos não só notificar aqueles que já receberam notificação e que continuam insistindo em descumprir o decreto ou os decretos que a gente emite, eles serão, além de notificados, serão multados e será aberto o processo administrativo contra eles e, eventualmente, até fechamento dessas empresas. Nós temos uma equipe de fiscais relativamente grande, mas ela não atende 100% dos casos a qualquer momento. Mas estamos reforçando a atuação e, principalmente, mudando o foco. Antes, eu trabalhei muito com orientação. A partir de agora, a situação começa a ficar mais séria, mais grave. Nós vamos começar a atuar com eventuais até fechamentos de empresas. E já começamos, infelizmente, pessoas que descumprem por completo. Não há jeito de fazer acomodação. Temos que tomar a atitude correta. Prefeito, a situação das indústrias muda com a adesão ao Minas Consciente? A Prefeitura fiscaliza se as empresas estão seguindo os protocolos de saúde estabelecidos no seu retorno às atividades? Bom, indústria ele está liberada dentro da onda verde do Minas Consciente, então não haverá modificações, né? Nós fizemos, num primeiro momento, eu acho que até acertado, né, de segurarmos um pouquinho naquelas 2 primeiras semanas, que nós não tínhamos noção do que poderia vir, nós seguramos um pouquinho as indústrias, liberamos com restrições, com comportamento adequado ao combate ao coronavírus, né? Cada empresa sabe o que tem que fazer, está cientificada, e a fiscalização, de um modo geral, além do nosso setor de fiscalização, da vigilância sanitária, também é feita pelo Sereste. O Sereste está apto a fiscalizar. E as informações que nós temos, que a grande maioria está cumprindo os protocolos estabelecidos. Então, nesse momento, não vejo grandes problemas com a indústria. O problema é a movimentação de pessoas? Isso sempre tem. O que nós pedimos a elas é para alternar horário, evitar número de pessoas muito grandes circulando na própria indústria e nos arredores dela. Isso está sendo cumprido, felizmente. Prefeito, sobre as barreiras sanitárias, haverá alguma mudança de maneira a torná-las mais eficazes? As barreiras passam, a partir de agora, a limitar o acesso à cidade? Não, limite ao acesso da cidade não está previsto. É até uma situação que merece mais estudos, não é limitar a ida e vinda das pessoas. Isso ainda não é possível, nós não queremos fazer esse tipo de comportamento. O que nós vamos fazer, e está dentro da recomendação também do Ministério Público, é estabelecer as barreiras de forma orientativa, mas de um modelo um pouco mais, que a gente chama assim, de atenção maior, de parar todos os carros, de fazer a sanitização. Estamos já definindo os procedimentos para iniciarmos de segunda-feira e vamos trabalhar diuturnamente. Isso quer dizer o seguinte, de segunda a domingo nós estaremos com equipes, principalmente no horário diurno, que é o horário de maior movimentação das estradas. Nós estaremos com equipes completas fazendo essa intensificação do trabalho, de orientação, de medição de temperatura, né, de encaminhamento de pessoas que tiverem com algum sintoma, que se manifestarem aos postos de saúde ou eventualmente até hospitais, mas enfim, a partir de segunda-feira estaremos
num novo modelo, conforme pedido, conforme solicitado nas recomendações até do Ministério Público. Barreiras orientativas, não de impedimento de ida e vinda das pessoas. As perguntas que repassamos ao prefeito foram encaminhadas previamente pelos veículos Rádio Multissom Ubaense, Rádio Educadora, Revista Fato, Portal Uba News, Site Jornal Ubaense Online e Web TV Minas. Prefeito, sobre os salões de beleza e academias, inseridos como serviços essenciais pelo presidente Jair Bolsonaro, ambos irão se enquadrar nas determinações do programa Minas Consciente ou do decreto federal? É um complicador, né? O presidente, até me parece, sem consultar o Ministério da Saúde, porque nós recebemos agora há pouco, da Frente Nacional de Prefeitos, um novo decreto federal do Conselho Nacional de Saúde, falando exatamente sobre as intensificações de combate à Covid. Inclusive com recomendação de lockdown, fechamento total para aquelas cidades que partirem para um processo mais agressivo da doença. Então, para mim, é um contrassenso, né? O presidente liberar atividades por decreto que elas estão listadas na onda vermelha do Estado. O Estado de Minas não considerou esse decreto e continuou recomendando que elas se mantenham fechadas. Elas são colocadas como alto risco, né, de contaminação, estão na onda vermelha, nós passamos agora há pouco essa relação e ela é livre. Qualquer pessoa pode tirar no site da Secretaria de Saúde do Estado, Secretaria de Desenvolvimento Econômico. É só entrar no programa Minas Consciente que vocês vão ver essas atividades lá. Então, elas, nesse momento, elas estão listadas como não passíveis de liberação. Prefeito, sobre os bares e outros estabelecimentos similares, a onda verde os permite funcionar desde que sem entretenimento. Já os com entretenimento só poderão funcionar na onda roxa, ou seja, quando houver o controle da pandemia. Como a Prefeitura fará essa diferenciação no que se refere ao que será ou não considerado como entretenimento? E a comarca aqui também tende a definir por esse modelo em delivery, não havendo consumo interno nesses estabelecimentos. Prefeito, o novo decreto prevê medidas mais duras para religiosos que estão permitindo no interior de seus templos, com as portas baixadas ou nos terraços de suas casas, toda uma aglomeração em relação às igrejas? Também é uma área extremamente polêmica, né? As pessoas alegam hoje, com toda essa... né, virou uma situação muito difícil a pandemia para as pessoas. Então, psicologicamente ficam afetadas. Então, a discussão é se nós podemos ou não permitir cultos religiosos com aglomeração. Não é permitido. Está bem claro, né, no Minas Consciente, não será permitido. E, infelizmente, também, volto a falar, nós já estamos até em processo de fechamento de alguns que tendem a continuar, mesmo sabendo que não é possível. Nós sabemos a grande dificuldade que é manter a população informada, manter a população num estado psicológico um pouco melhor, mas lei é lei, nós temos que seguir o que está definido nesse Minas Consciente e nós vamos seguir. Vamos continuar fiscalizando. O que nós solicitamos é que as pessoas entendam. Já fizemos reuniões com diversos pastores, a Igreja Católica também está colaborando, outras instituições ligadas à religião estão colaborando. Então, o que nós não podemos ter é um ou outro descumprindo. Se houver, será fiscalizado e serão tomadas todas as medidas necessárias para resguardar a saúde da população. Prefeito, o senhor se reuniu hoje à tarde com a secretária de Saúde, Dulcineia, e os representantes da Associação Comercial para comunicar a adesão do município ao programa Minas Consciente. Como a entidade e os comerciantes reagiram diante desse comunicado? Eu diria, sim, que educadamente, né, mas contestando, achando que é o momento nós deveríamos, sim, já colocar
situações em que nós pudéssemos permitir um maior número de empresas, porque a preocupação também é nossa, é da questão de emprego, renda, isso com certeza não pode continuar muito tempo. Então eles queriam de mim hoje um prazo, nós não temos esse prazo. Como eu disse, até o dia 3 ou 8 de junho, nós estaremos com uma tendência de crescimento. A partir daí, eu creio que a gente vai poder estabelecer prazos de flexibilização. Então, a conversa foi, como eu disse, muito boa, educada, mas, sim, os comerciantes, né, que estavam aqui representados pela diretoria da ACIL, colocaram claramente que é preciso achar um meio termo entre saúde e economia. Nós estamos tentando, mas nós dependemos de esferas superiores. Eu sempre falo isso, nós somos entes federados. O que o Estado determina, nós não podemos fazer menos do que o Estado preconiza. Nós podemos ser mais exigentes, menos não. Então, nesse momento, é o que eu pedi a colaboração deles, de passar isso para os seus associados. Sabemos que é difícil, sabemos que é um momento extremamente complexo, nenhum de nós está imune a esses pensamentos negativistas sobre a economia. Isso hoje é uma opção que nós temos que fazer pela saúde, mas realmente eu sei que não pode durar muito tempo, espero que isso passe logo, e foi essa informação que nós tentamos passar para esse grupo de dirigentes da ACIL que aqui hoje esteve. Prefeito, a adesão ao Minas Consciente gera alguma arrecadação extra para o município? Fazer parte do programa traz vantagens para a prefeitura, especialmente de repasses financeiros? Absolutamente não. E nem no número de pessoas que eu vou ter que usar a mais, vou ter mais despesas. Nós vamos ter que instituir despesas que não estavam previstas antes de aderir ao Minas Consciente, porque vamos ter que aumentar a fiscalização, aumentar o número de pessoas em barreira sanitária, nós vamos ter que tomar algumas medidas, né, para ajuda à população, inclusive para mostrar a importância do uso de máscara, de desinfecção das mãos, para poder nós evitarmos ao máximo a contaminação das pessoas. Então, não há nenhuma vantagem financeira, deixo bem claro, para quem aderir ou não aderir. Era uma opção que eu acho assim, infelizmente, nós não tínhamos muita opção como prefeito de falar, eu não quero aderir a esse programa. Nós estaríamos sujeitos a inúmeros processos, amanhã ou depois, por conta de qualquer dificuldade maior que a gente tivesse na saúde. E é esperado que haja essas dificuldades. Nós nunca escondemos da população que é uma questão de tempo. Sempre falei uma frase, não é se, é quando nós teremos a maior incidência da doença. Quanto mais a gente puder segurar, mais cedo a gente vai ter também condições de dar estrutura, como nós estamos fazendo com os 210 leitos lá na casa de oração, deixando à disposição da sociedade ubaense, se precisar de uma área para dar às pessoas conforto do ponto de vista de atendimento médico, de alimentação, né, de medicamentos. Se for necessário levar para o hospital, a gente encaminha. Se não for, vai devolver para o seu domicílio, mas lá teremos condições de cuidar. E também a parceria do Hospital Santa Isabel com a Prefeitura na implementação de mais 40 leitos clínicos exclusivamente para a Covid. Nós estamos ganhando esse tempo para deixar esses equipamentos à disposição da população. Então, são despesas extras que a gente está tendo. Agora, recurso extra sobre o Minas Consciente não está havendo, não. Eu deixo bem claro isso. Prefeito, ainda se sabe relativamente pouco sobre a Covid-19. Isso é um dificultador na hora de tomar importantes decisões? O grande problema talvez seja esse, né? Se nós tivéssemos um índice. Olha, o Covid-19, ele só afeta pessoas. Hoje, uma das preocupações que o Brasil está tendo, né? Falava-se muito em questão de pessoas que já com alguma doença adquirida anteriormente, falava-se muito que pessoas acima de 60 anos são as mais sensíveis, e são mesmo, né? Por várias questões. Mas hoje no Brasil, 30% dos óbitos
infelizmente, são pessoas abaixo de 60 anos e nem sempre com alguma comorbidade, nem sempre com alguma doença pré-adquirida. Então, hoje, a preocupação torna-se muito maior com as nossas crianças, com os nossos jovens, com o pessoal da saúde que está ali na frente, a gente sempre lembra isso. São pessoas que estão trabalhando o seu limite, né, para atendimento a esses casos no Brasil todo. É uma preocupação muito grande e, inclusive, muitas pessoas já infectadas que trabalham com os doentes, e nós temos que ter essa preocupação muito grande, sim. Então, se nós conhecêssemos melhor, ou se tivéssemos alguma vacina, ou algum anticorpo que pudesse eliminar a doença em prazo mais curto, seria ótimo. Hoje não existe. É uma doença séria que complica a vida das pessoas. E outra informação que nós temos hoje, ela não está restrita ao sistema respiratório, ao sistema pulmonar da pessoa. Hoje ela acaba apresentando outros sintomas no corpo das pessoas infectadas. Então isso preocupa sim, é muito difícil de combatê-la. Ela é uma doença, como eu disse, totalmente desconhecida do mundo, né? Ninguém sabe ao certo como enfrentá-la e a fatalidade é que aqueles estados ou países que não se prepararam, pelo menos para a prevenção, tiveram um problema muito sério. Prefeito, existem ondas menos restritivas no Minas Consciente, com mais atividades econômicas permitidas. Quando haverá a reavaliação para saber se permanecemos na onda verde ou avançamos? Essa é uma decisão do município? Não, não é dos municípios. Ela é do Estado e ela é baseada em informações, como eu disse, a capacidade instalada da área de saúde, muito focada nas UTIs, né? Quanto mais UTI eu tiver à disposição da população, porque chega um ponto que só é possível tratar a pessoa com respiradores, com ventiladores de ventilação forçada mesmo, porque a pessoa tem muita dificuldade de respiração. Se nós não tivermos capacidade de atendimento a esses casos graves, a saúde entra em colapso, como já está acontecendo no Rio de Janeiro. Hoje, o governador do Distrito Federal já estabeleceu um decreto proibindo que doentes de outros estados fossem para Brasília. Isso, infelizmente, vai acabar acontecendo. O grande problema hoje que nós temos da macro-região é Juiz de Fora. Está com as suas UTIs com concentração muito grande, tipo 80% ocupada, e ela é onde nós temos a maior capacidade hospitalar da região. Se lá entrar em colapso, com certeza a nossa região também entra. Então, é importante que toda a macro-região trabalhe em uníssono, trabalhe em conjunto, para que nós evitemos, né, problemas mais sérios aqui na macro-região de Juiz de Fora. Mas só repetindo, a questão do tempo, quem vai determinar é o Estado. No próprio programa Minas Consciente é previsto a cada período uma avaliação e mudança de padrão em cada região. Hoje nós temos 4 regiões que podem trabalhar até com a onda branca. As outras demais regiões não estão permitidas. O que nós esperamos é que, aos poucos, outras regiões possam também entrar nessa onda branca e aí sim começar a avançar em direção à amarela e no futuro em direção à vermelha e, ao final da pandemia, que todas as atividades sejam liberadas, inclusive da educação, que hoje também continua totalmente paralisada no Estado, proibida de funcionar. Prefeito, há uma interação com as forças de segurança no sentido de apoio às atividades de fiscalização do município? Há reuniões previstas e interações com outros órgãos, como as polícias? Nós temos feito interação constante, né? E já tem programado para amanhã, até em função do novo decreto, para que a gente possa explicar a essas autoridades, principalmente Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Promotoria, né, que nós possamos passar para eles quais serão as atividades que estarão suspensas. Nós temos muita preocupação que muitas pessoas insistem em aglomeração, em bairros, em campos de futebol, em locais de festa. Isso é absolutamente inconcebível. Nós não podemos permitir que muitas pessoas se sacrificam e outros
acham que podem liberar totalmente. Então, a Polícia Militar é parceira a todo momento, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiro, e a Promotoria e a Justiça. Esses órgãos de segurança e de segurança institucional estarão sempre ao lado da Prefeitura com absoluta clareza. Nós faremos uma reunião amanhã cedo, virtual, né, com esses órgãos, para explicar o motivo, né, da mudança e também solicitar, mais uma vez, o apoio que nunca nos falta. Nós sabemos da dificuldade pessoal, muitas vezes de veículo, estrutura dessas entidades, mas elas não faltam ao apoio da Prefeitura sempre que necessário, porque a população precisa muito dessas forças policiais, jurídicas, a parte de promotoria. Isso é importante demais para nós estarmos sempre afinados, com um discurso parecido, cada um na sua atividade. Prefeito, vamos agradecer aos veículos que participaram enviando as perguntas para esse pronunciamento dessa noite: a Rádio Multissom Ubaense, a Rádio Educadora, a Revista Fato, Portal Uba News, site Jornal Ubaense Online e Web TV Minas. Agradecemos pela participação de todos. As perguntas se encerraram. Retornamos a palavra para o senhor, então, para suas palavras de encerramento. Obrigada. Bom, primeiro, agradecimento à nossa equipe, né, de filmagem, pessoal que está sempre à disposição. Nos horários nem sempre são os melhores horários, mas é um momento que a gente pode levar a mensagem a um maior número de lares, a um maior número de pessoas. Agradecimento também especial ao nosso setor de comunicação, a Ana Carolina, que tão bem orienta isso. Estamos aqui hoje com a presença também da nossa secretária de administração. Nós temos um apoio muito grande, permanentemente, da nossa equipe. Isso é que nos dá força para continuar trabalhando, para poder trazer, sim, nem sempre são as melhores notícias, mas aquilo que eu disse no início, são notícias verdadeiras, notícias que a gente pode e deve compartilhar com a sociedade. Mas o nosso agradecimento pela atenção de todos que estão nos vendo e ouvindo neste momento, né, agradecer mesmo, né, a compreensão da população como um todo, para as medidas que a gente às vezes é obrigado a tomar. Nós sabemos, né, de todas as dificuldades que nós colocamos às vezes na vida das pessoas. Muita gente acha que nós não somos insensíveis, nós não somos radicais, nós trabalhamos com aquilo que nós entendemos que seja o melhor. Podemos até não conseguir atingir o objetivo, mas a tentativa vai ser sempre essa, né? Buscar qualidade de vida, buscar que as pessoas não tenham grandes problemas com essa doença terrível, mas aos poucos também retomar a economia. É um propósito que nós não podemos abrir mão. Temos outras frentes de trabalho que são difíceis, que a gente também tem que colocar, que é a recuperação da cidade após essas 3 grandes enchentes, e ainda temos, né, a dengue rondando as nossas casas, os nossos bairros. Temos que tomar cada vez mais cuidado com essas atividades, mas estaremos sempre à disposição da população, trabalhando todos os dias, como a nossa equipe continua trabalhando, e buscando sempre o que for melhor. Amanhã ou depois, se a gente sentir que há necessidade novamente de mudar para fazer uma melhoria do ponto de vista de número de atividades que possam ser desenvolvidas, ou até para haver um fechamento mais drástico, infelizmente pode acontecer, não está ao nosso alcance, será consequência natural do aumento ou da redução da infecção do coronavírus. Muito obrigado a todos, uma boa noite, né, que nós possamos enfrentar cada vez mais, com um pouco mais de esperança de conseguirmos não só a cura, mas que a gente consiga uma vacina contra essa doença que atrapalhou a vida de todo mundo e não é diferente no Brasil. Muito obrigado, boa noite.